A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos. Estamos novamente aqui diante de vocês a partir dos estúdios da ADC TV e no canal ADC Educacional, trazendo para vocês a pré-aula para a classe de jovens. E estamos estudando nessa temática tão abençoada, tão fortalecedora, acerca da liberdade cristã. Estamos aprendendo com o verdadeiro evangelho, conforme a carta do apóstolo Paulo aos irmãos na Galácia. E certamente tem sido para nós motivo de satisfação, alegria e um contentamento espiritual glorioso na nossa alma em trazer para vocês essas orientações através das lições bíblicas na classe de jovens para a escola dominical. E certamente o Senhor continuará com a sua mão estendida sobre as nossas vidas e certamente aprenderemos lições que extrairemos da lição de hoje, a lição de número 4, que estaremos estudando com vocês, e certamente trará nas nossas vidas a claridade na nossa mente, o fortalecimento nas nossas vidas espirituais. Esse é o nosso desejo, querido jovem, querido professor e amigos, irmãos que estão nos acompanhando. Mas também quero pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal ADC Educacional, se inscreva, acione o sino das notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque isso irá ajudar muito nós. E certamente o Senhor continuará abençoando a sua vida. Você enviará esse vídeo para um amigo seu, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, e certamente a palavra de Deus irá fortalecer esta vida, esta pessoa, que você irá agraciá-la com o conhecimento da palavra de Deus. O tema da nossa lição de hoje, a lição de número 4, já está em tela para você. A advertência contra o legalismo. O texto do dia vai nos dizer: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. É isso, prezado amigo, jovem e professor, nós estaremos tratando hoje acerca desse assunto, acerca daquilo que englobou na vida do apóstolo Paulo e de Pedro, aquilo que teve, de certa forma, um embate entre os dois, acerca da verdadeira doutrina, acerca do verdadeiro evangelho e também acerca do nosso posicionamento como servo de Deus em se tratando do conhecimento das Escrituras, em se tratando da graça renovadora de Jesus, em se tratando do verdadeiro evangelho, o evangelho puro, o evangelho transformador de Jesus, esse evangelho que nos dá uma nova dimensão de viver. Esse evangelho que traz na nossa mente a claridade necessária, traz o fortalecimento nas nossas vidas e certamente é isso que nós estaremos abordando acerca desta lição, sobre a advertência que é dada sobre esse legalismo. A vivência é totalmente voltada para a lei mosaica e nós entendemos que pelas cartas do apóstolo Paulo e principalmente a carta aos Gálatas, nós iremos perceber aquilo que o apóstolo Paulo estava defendendo com a sua própria vida, com seus argumentos fortes e com aquilo que o Senhor Jesus havia o orientado a fazer. E é isso que estaremos aprendendo com vocês, estudando com vocês nessa lição de hoje. A síntese da nossa revista assim nos dirá: defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica, não só apenas no campo da mente, não só apenas no campo interior, mas a nossa vida acerca do evangelho de Jesus precisa ser extraída, precisa ser externada para as pessoas, a nossa vivência no verdadeiro evangelho de Jesus e os nossos posicionamentos acerca das Escrituras Sagradas e fugindo das amarras e dos engessamentos que a lei trouxe para a vida das pessoas e que eu e você, querido jovem, professor e amigos, aprenderemos e temos já aprendido com a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, dentro dessa lição tão abençoada desse terceiro trimestre, de 2025, que estamos aprendendo. E certamente o Senhor continuará a fortalecer as nossas vidas dentro desse conhecimento maravilhoso das orientações de Jesus para a vida do apóstolo Paulo na sua vivência, na nossa vivência, dentro da graça de Deus
esse dom imerecido, algo que o Senhor tem nos dado, tem nos confiado para vivermos, não só dentro do nosso interior, não só apenas na nossa mente, naquilo que nós apenas achamos, mas precisamos extrair de nós para as pessoas o melhor de Deus para a vida delas, que é a vivência na liberdade cristã, essa liberdade que nos dá agora a alegria, a paz de vivermos na presença de Deus, sem esse medo angustioso que acontece na vida de muitas pessoas em servir a Deus. E eu quero dizer para você, querido jovem, querido professor, que servir a Deus, você sabe muito bem, para nós é um motivo de alegria e satisfação na nossa alma. Não haverá peso, não haverá jamais tropeços na nossa vida em servir ao Senhor dentro do verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus, o evangelho da graça, o evangelho da fé e que nós temos propagado. Enquanto estivermos aqui, iremos propagar para as pessoas, anunciar esse evangelho que poderá e que tem já transformado a vida de milhões e milhões de pessoas. E uma dessas pessoas sou eu e você, eu que estou falando com você aqui, nesse momento, que temos a vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que nós iremos delimitar com vocês. O primeiro é apresentar a segunda lição, o caso de Antioquia. 2. Refletir a respeito do conflito entre Paulo e Pedro. E 3. Apresentar que Paulo estava crucificado com Cristo. Todo esse enredo, todo esse evento que nós iremos analisar no contexto do texto que nós já iremos passar para você, que estaremos estudando, aquela pequena controvérsia que houve ali entre Paulo e Pedro, e Paulo com certeza foi enfático em trazer aquela pequena repreensão, porque naquele momento Pedro era repreensível por Paulo por conta da sua postura, e nós iremos entender porque Pedro fez aquilo. E nós, analisando a vida do apóstolo Paulo, certamente Paulo tinha uma vida crucificada com Cristo, porque tudo aquilo que Paulo havia aprendido desde a sua infância, desde a sua mocidade, quando ele passa a ter o conhecimento de Jesus, a sua vida começa a se transformar, a ter uma vivência diferente, os seus pensamentos começam a ser moldados pelo conhecimento de Jesus, e a sua vivência agora era a vivência na graça de Jesus. Uma vivência fugindo da lei, das amarras da lei. Mas mesmo assim, Paulo se portava como servo de Deus em todas as circunstâncias, em todos os ambientes. É isso que nós precisaremos entender. Eu e você, como servos de Deus, onde quer que estejamos, precisamos manter a nossa postura, o nosso comportamento diante de Deus, mas também diante dos homens, das pessoas que estão à nossa volta. Porque o nosso testemunho como cristão, como servo de Deus autêntico e genuínos, é de extrema importância para as nossas vidas. O texto que nós estaremos estudando em classe, que já está em tela para vocês, é o texto de Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 16. É o texto onde Paulo vai fazer uma repreensão ali em Antioquia para Pedro, devido àquilo que aconteceu com Pedro, quando os irmãos de Jerusalém chegaram até ali. E nós iremos entender qual deveria ser realmente a postura do apóstolo Pedro diante de algumas situações. Eu e você jamais poderemos mudar diante de pessoas. Eu e você temos a tutela do Evangelho de Jesus para nos mantermos sempre no padrão daquilo que as Escrituras nos orienta a fazer, a nos portar, a viver, a caminhar, a andar, a pensar e também em falar. Todas as faculdades do nosso organismo, todas as faculdades do nosso corpo deverão estar alinhadas à vontade de Deus dentro das Escrituras Sagradas. A introdução da nossa revista assim diz: nesta lição, trataremos da vivência de uma fé correta. Tal verdade é vista no conflito que aconteceu entre Paulo e Pedro,
quando irmãos de Jerusalém vieram a Antioquia e Pedro sentiu-se constrangido a se afastar dos gentios para agradar os judeus. Então nós vemos o que começa a se desenrolar, o que começa a acontecer diante de uma situação que se englobou, de outros irmãos chegarem diante de Pedro, e Pedro próximo aos gentios, aqueles que não foram circuncidados segundo a lei de Moisés, mas nós entendemos que pela palavra de Deus havia a tutela de Jesus na vida do apóstolo Paulo, dentro da orientação aos gentios. Ele, como apóstolo dos gentios, tinha a responsabilidade de Jesus para fazer aquela obra com aqueles irmãos que não eram judeus, eram gregos e talvez de outras nacionalidades. Olha, eu e você, aqui eu quero abrir um parênteses importante, dizer uma coisa importante para vocês. Eu e você, dentro dessa situação vivenciada por Pedro e Paulo em Antioquia, trazendo para a nossa realidade, contextualizando os nossos dias, quando nós estamos diante de Deus, seja quem for as pessoas que estejam próximas a nós, nós não precisaremos mudar a nossa postura. Por quê? Porque a nossa postura será apenas uma postura de servos de Deus, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na nossa casa, na igreja, em qualquer local. Eu e você, querido jovem, precisaremos manter a nossa postura como servos de Deus. E um detalhe importante, ainda mais eu digo a vocês, nós não poderemos nos moldar a situações errôneas, a comportamentos errados, a posturas contrárias à vontade de Jesus para as nossas vidas. A nossa postura, a nossa conduta, o nosso comportamento, jovem, professor e alunos e amigos, precisará ser feita de acordo com o conhecimento das Escrituras Sagradas. E só assim nós teremos o aval de Deus nas nossas vidas para falarmos, para profetizarmos, para fazermos a obra de Deus e ser chancelada ali pelo Senhor Jesus nas nossas vidas aquilo que fizermos diante de Deus. E certamente estaremos credenciados pelo Senhor para fazermos a sua obra de uma forma excelente, de uma forma gloriosa, e certamente pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus que sai das nossas vidas através das nossas bocas. E certamente também, além das nossas palavras, a nossa postura, a nossa conduta constante diante de Deus fará toda a diferença. Na continuação da introdução, o texto vai nos dizer: a resposta de Paulo a essa atitude de Pedro foi registrada e pode nos servir de exemplo sobre o que pode acontecer quando uma pessoa nega, com uma atitude, um ensino das Sagradas Escrituras. O Evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos. É isso, deveremos ser irremovíveis da nossa postura santa e irrepreensível a Deus até a vinda de Jesus. Até mesmo dentro da casa de Deus, nós precisaremos continuar com a nossa postura de servos de Deus, principalmente ali na casa do Eterno. Nós precisamos manter a nossa conduta como cristãos e o nosso posicionamento acerca da lei de Deus, acerca da palavra de Deus, que é boa, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Eu e você precisaremos nos manter firmes na firmeza do Evangelho de Jesus. E aí você pode até me perguntar, mas, ô presbítero Wellington, que firmeza é essa? A firmeza é nós vivermos de acordo com as orientações de Jesus. O Evangelho de Jesus, para mim e para você, será sempre suficiente. Nós não precisaremos de amuletos, nós não precisaremos jamais de talismã, não precisaremos de qualquer outros artifícios que poderão se englobar para o Evangelho de Jesus acontecer na vida das pessoas.
Não precisamos de outros elementos. O elemento principal na vida cristã é o Evangelho de Jesus. Puro, genuíno e sem mistura. É o Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Então que isso fique bem claro nessa lição de hoje. O Evangelho de Jesus foi aquilo que o apóstolo Paulo fez com que algumas posturas do apóstolo Pedro foi tomada diante de uma movimentação de irmãos e ele se tornou ali e, de certa forma, tentou ser constrangido ou constranger, na verdade, outros irmãos. E isso não é legal. O nosso primeiro ponto da revista diz o caso de Antioquia. Subtópico 1. Pedro chega a Antioquia. Antioquia da Síria é apresentada no Novo Testamento como um local onde os judeus e os cristãos congregavam juntos. Ali havia culturas diferentes ensinadas. Também não havia ali divisões étnicas tão acentuadas. Olha, essa situação de Antioquia da Síria pode trazer uma representatividade hoje no nosso contexto atual, nas nossas vidas. Nós convivemos hoje, eu e você, querido jovem, com pessoas de diversas culturas, de diversos pensamentos, de diversas posturas que acontecem em suas vidas dentro daquilo que eles acreditam ser o correto, mas eu e você, como servo de Deus, a nossa postura será apenas uma, a postura ensinada pela palavra de Deus. Essa é a nossa conduta. A cultura vivida, essa cultura que nós temos de Deus, de anunciar o Evangelho, de viver uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus, ela precisa ser propagada com todo o nosso ser, como eu já havia falado para vocês, com a nossa boca, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, mas principalmente com a nossa postura e com os nossos posicionamentos diante dessa sociedade imunda, perversa em que estamos vivendo e vivido nos nossos dias. Essa sociedade hoje corrompida tem tentado nos afastar da pureza do Evangelho de Jesus e colocar um outro Evangelho. E colocar para nós outros ensinamentos, que não é assim, não é assado, eles querem ditar, mas o nosso manual de fé, prática e conduta será sempre a palavra de Deus. Nós não fugiremos do contexto da palavra de Deus jamais. Essa é a firmeza que temos. Ainda que as pessoas ao nosso redor pensem contrariamente a nós, vivam contrariamente a nós, não somos nós, eu e você, jovem, que iremos nos moldar aos padrões mundanos. Não sou eu e nem você que iremos nos moldar aos costumes, às vontades, os posicionamentos e culturas que o mundo oferece. A nossa cultura, o nosso posicionamento é o posicionamento que o Senhor Jesus tem orientado a mim e a você através das Escrituras. O subtópico 2 da revista diz, os da parte de Tiago. No mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. Comer junto de alguém significa ter comunhão e aceitação mútua com alguém. Criar distanciamento, segregação ou quaisquer outros tipos de afastamento por causa de costumes ou culturas não podem revelar o verdadeiro evangelho de Cristo. Duas coisas importantes nós podemos observar acerca disso. Primeiro, eu e você, jovem e professor, que somos considerados dentro do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças de Jesus, na completude do capítulo 5, 6 e do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, nós percebemos ali, nas orientações do Mestre amado Jesus, que eu e você somos considerados como sal e luz. Sal para a conservação das nossas vidas diante da podridão ao nosso redor. Esse sal, além de conservar, vai dar sabor nas nossas vidas. E essa luz, nós, como servos de Deus, precisamos resplandecer em um mundo tenebroso, em um mundo de trevas, em um mundo de escuridão. E eu e você, onde quer que estejamos, precisamos ser diferentes. Não melhores que ninguém,
mas precisamos ser diferentes nas nossas posturas, no nosso posicionamento, na nossa linguagem sadia, uma linguagem sempre polida de acordo com as escrituras sagradas. Olha, jovem, além de nós sermos considerados sal e luz, o sal precisa conservar ali aquela carne, aquele alimento. Eu e você temos esse poder de conservação de outras vidas, em ajudá-las, em trazer uma orientação da palavra de Deus. E como luz, nós iremos dar através da palavra de Deus, não só apenas da nossa vida, mas através da palavra de Deus que foi implantada em nós, será direção para outras pessoas. Olha, jovem, nós temos uma responsabilidade imensa de sermos pessoas que irão direcionar, que irão apontar para onde as pessoas devem seguir, quem elas devem seguir. E nós, como conhecedores do Evangelho de Jesus, iremos orientá-las a seguir a Jesus, nos passos de Jesus, uma vida sempre totalmente voltada para Deus, na obediência à sua poderosa palavra. Então eu e você, como servos de Deus, nós precisaremos ser luz e sal nesse mundo. E olha, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que têm se tornado insípida como sal e já não tem mais clareado como luz. E isso é uma tristeza. Mas eu e você que está agora me assistindo aqui, certamente está sendo esclarecida a sua mente e nós precisaremos ser e nos manter com constância uma vida diante de Deus. O subtópico 3 vai nos dizer a dissimulação. Não deve haver barreiras entre os cristãos convertidos, assim como Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. O peso dos visitantes de Jerusalém constrangeu o apóstolo pescador a agir de outra forma. Eu e você não precisaremos passar e viver a mesma situação que Pedro passou, ser constrangido, ou seja, de mudar. Por isso que nós precisamos ter uma postura apenas, seja diante dos ímpios, seja diante dos cristãos. Se estamos na igreja, temos uma postura. Se estamos fora da igreja, no trabalho, na vizinhança, com os amigos, a nossa postura precisa ser a mesma postura onde quer que estejamos. Não iremos nos mover de acordo com o nosso meio, não iremos mudar de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa vida cristã, ela precisa ser autêntica, precisa ser verdadeira. Não deveremos mudar de acordo com aquilo que estamos vivendo, não. A nossa vivência. É claro que as pessoas que estão ao nosso redor é que precisam ser moldadas pelo conhecimento de Deus que habita nas nossas vidas. Eu e você, querido jovem, precisamos moldar as pessoas e não sermos moldados por costumes contrários à vontade de Deus e às escrituras sagradas. É isso que é o cerne principal desta lição de hoje. É a nossa vida de constância, de postura sadia diante de Deus e diante também das pessoas. O tópico seguinte diz 2 apóstolos em conflito. O subtópico 1 vai nos dizer o poder de pressão de um grupo. Paulo descreve que Pedro mudou seu comportamento com a chegada dos irmãos de Jerusalém. Às vezes as pessoas tendem a se identificar a determinadas culturas de um grupo. Isso não deverá acontecer jamais comigo e com você. A mudança de postura, porque pessoas agora se apresentam talvez diferente das outras que você está e você começa a mudar. Um exemplo claro, tranquilo, é o mesmo exemplo aqui de Paulo e Pedro, mas nas nossas vidas às vezes nós estamos num ambiente e aí chega outros irmãos que nós conhecemos e nós estamos com uma equipe de pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, e aí o nosso posicionamento começa a mudar devido à chegada dessas pessoas, ou vice-versa. A nossa postura, ela precisa ser sempre irremovível diante da nossa vida como servo de Deus. Nós
continuaremos na constância do Evangelho de Jesus. O que nós aprendemos com Deus, o que nós aprendemos na casa de Deus com a nossa liderança, pregando o Evangelho para nós e chegamos ao conhecimento de Jesus através da pregação do Evangelho, nós precisaremos colocar diante esse conhecimento de Deus para a vida das pessoas. E as pessoas não poderão, na situação de Pedro, estarem constrangidas a estarem próximas a nós. Todas as pessoas, principalmente as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus, elas precisarão se sentir bem quando estão próximas a nós. As pessoas que não servem a Deus ainda com as suas próprias vidas, elas precisarão estar felizes e contentes quando estão próximas a nós, como servos de Deus. Elas precisarão se sentir bem, à vontade, sem ter nenhum constrangimento quando estão próximas a nós. É claro que eu e você não iremos nos moldar aos costumes que essas pessoas às vezes têm com as suas vidas, com as suas bocas talvez imundas até, nós não iremos, mas nós iremos de forma inteligente, de forma sábia, de uma forma sempre serena, orientar estas pessoas com a graça de Jesus na nossa vida. O mundo hoje vive uma turbulência. As pessoas hoje vivem totalmente atribuladas, preocupadas ao extremo com muitas coisas que acontecem em suas vidas. E eu e você, como agentes de Deus, olha jovem, nós temos essa responsabilidade. Agentes de Deus para curar, para sarar, para libertar, para trazer paz, para trazer liberdade à vida das pessoas. Elas vivem aprisionadas e sem terem uma certeza de vida eterna, sem terem paz, sem terem alegria. E eu e você temos a incumbência de Deus, de Jesus, para orientar essas pessoas a viver uma vida tranquila, alegre, mesmo diante de guerras, mesmo diante de adversidades, o cristão vive feliz, porque a felicidade do cristão não está baseada no momento. A vida do cristão de alegria não está baseada naquilo que ele vive aqui nessa terra. Por quê? Porque a nossa vivência com Deus nos mostra que teremos uma eternidade de gozo e de glória e ninguém poderá nos tirar isso. Essa certeza que eu e você temos é que nós viveremos eternamente com o Senhor. O subtópico 2 da revista vai nos dizer assim: repreensão na frente de todos. Paulo repreendeu Pedro devido à atitude deste por negar a justificação pela fé, uma doutrina fundamental da fé cristã. Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentil, e querer que os gentios vivessem como judeus. É assim que ainda hoje acontece na vida de muitas pessoas. As pessoas querem que elas vivam de acordo com nós vivemos, e às vezes nós nem temos vivido uma vida condizente com aquilo que nós falamos. Nós precisamos mudar a nossa postura, se tivesse sido uma postura dessa forma, da forma que Pedro estava vivendo. Na frente dos judeus era de uma forma, na frente dos gentios era outra forma. Mas aí quando chegam os dois juntos, judeus e gentios, aí ele fica numa situação difícil. O que nós precisamos aprender é que, mesmo diante de situações difíceis, nós precisamos nos posicionar como servo de Deus e, se for preciso repreender, nós iremos repreender com o maior amor, com a maior alegria no coração, de servir a Deus e de procurar ajudar as pessoas, mesmo dentro de uma repreensão. Com todo o amor no coração, nós precisaremos fazer isso. Corrigir é necessário. As orientações serão necessárias para que as pessoas continuem trilhando no caminho do Senhor. Quando a ovelha vai se dispersando do aprisco, saindo de junto das outras ovelhas, é necessário que o pastor a conduza novamente para esse caminho glorioso. Eu e você, olha jovem, talvez você tenha um amigo cristão, na sua escola, ou na faculdade, ou no seu trabalho, que você conhece que ele é um cristão, talvez até da sua mesma igreja, da sua mesma congregação. E se ele está fugindo do verdadeiro evangelho, é um dever meu e seu orientá-lo a viver e a voltar ao conhecimento verdadeiro de Jesus. O subtópico 3 vai nos dizer:
o homem não é justificado pelas obras da lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, versículo 16. Nada que façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a salvação tem resultado, pois somos pecadores, pois os nossos pecados, são uma dívida que não podemos pagar por nós mesmos, mas que foi paga por Jesus. Essa é uma grande verdade. A justificação, o tornar-se justo diante dos homens e diante de Deus, é uma obra exclusiva de Jesus no Calvário nas nossas vidas. A justificação nas nossas vidas, o tornar-se justo agora, porque ninguém é justo senão pela fé em Cristo, essa justificação, esse afastamento da condenação é um termo jurídico que vai nos retratar essa libertação de uma sentença. Essa justificação de Deus que Paulo estava pregando e ali mostrando aos irmãos, essa justificação ela virá, esse tornar-se justo diante de Deus e dos homens, virá pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Virá pelo nosso conhecimento desse sacrifício e pela nossa vida totalmente voltada para Deus, de acordo com Jesus e a sua palavra. E esse evangelho maravilhoso que nós estamos pregando para você, da graça de Jesus, vai nos tornar justos, não pelos nossos próprios esforços. Não alcançaremos a salvação pelos nossos esforços apenas, mas alcançaremos porque o Senhor Jesus entregou a sua vida para resgatar-nos da condenação eterna. Que isso fique bem claro. A justificação do homem vem pelo conhecimento dele do sacrifício de Jesus na cruz. E quando ele passa a acreditar nesse sacrifício glorioso, a salvação vai invadir o seu coração, vai invadir a sua vida e ele viverá uma vida tranquila, abençoada e agora sem o medo da morte. Porque o cristão não tem medo de morrer. Porque ele sabe, se ele partir dessa para outra, ele viverá eternamente com Jesus. Essa é a certeza que nós temos. Se essa não é a certeza que tem no seu coração, jovem, eu digo para você, você precisa ter essa certeza de vida eterna. A morte é apenas o começo da eternidade nossa com o Senhor Jesus. E certamente eu acredito piamente nisso, que nós teremos uma eternidade de gozo, de glória e de alegria na presença de Jesus. O tópico seguinte da nossa revista diz: Estou crucificado com Cristo. O subtópico 1 vai nos dizer: Estou crucificado com Cristo. Paulo mostra que a sua fé está baseada na morte e na vida de Jesus Cristo. Gálatas 2:20 diz: Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver aqui agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que eu estava falando há poucos instantes para você. Paulo vai retratar no versículo 20 aqui do capítulo 2 de Gálatas essa certeza que nós temos, essa vivência que passamos a ter pelo conhecimento de Jesus no Calvário, para verter o seu sangue carmesim para nos purificar de todo o pecado, de todas as mazelas e nos tornar justos e as nossas vestes espirituais se tornarem alvas, brancas como a lã e a neve. Essa é a certeza que nós temos. Esse sangue purificador de Jesus, o sangue carmesim de Jesus, é algo glorioso nas nossas vidas, que nos dá essa certeza que a nossa vivência hoje é para viver na fé do Filho de Deus, na fé da pessoa bendita de Jesus. Essa vivência que nós temos hoje é para agradar a Jesus. Olha, jovem, eu te pergunto, tu tens agradado o Senhor Jesus com a tua vida? A tua vida tem sido uma vida agradável diante de Deus? Tu tens agradado a Deus com a tua postura, com o teu posicionamento? São perguntas que precisam ser feitas, não só para você, querido jovem, mas para mim também, para todas as pessoas.
nós precisamos fazer essas perguntas. Como está a nossa vida diante de Deus quando estamos longe do olhar das pessoas que fazem parte da nossa mesma comunidade cristã? Como está a nossa postura quando nós estamos diante de pessoas que ainda não professam o verdadeiro evangelho? Qual tem sido o nosso posicionamento? Essas são perguntas que precisam ser feitas todos os dias na nossa mente para que possamos entender que a nossa vida precisa ser uma vida para a glória de Deus. O subtópico 2 vai nos dizer a fé no Filho de Deus. O evangelho de Jesus não se baseia nas práticas da lei, mas na morte e ressurreição do Senhor. A lei de Moisés conduzia a Cristo e o sacrifício de Jesus nos conduz a Deus. Em João 3, versículos 14 e 15 diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós, como conhecedores do Evangelho de Jesus, entendemos muito bem isso, que toda a Escritura, inspirada por Deus, revela Jesus e o seu sacrifício substituto. Desde o Éden, já havia um projeto glorioso de Deus para resgatar o homem da condenação eterna. Já foi feito ali um primeiro sacrifício no Éden, para que fossem vestidos aquele primeiro casal que foi ali lançado naquele jardim, Adão e Eva. Eles quiseram fazer a sua própria vestimenta, mas não foi suficiente. Foi necessário que ali fosse sacrificado um animal e os vestisse. E aí eu trago para você uma coisa importante. A partir dali, o projeto maravilhoso do Senhor Deus, na pessoa bendita de Jesus, estava sendo traçado para a humanidade. A humanidade estava sentenciada já a viver eternamente uma vida de condenação. Mas aprove a Deus o seu grande amor, o seu interminável amor, infindável amor por nossas vidas, nos dá essa segunda chance. Nós temos essa chance diante de Deus para termos uma vida nova, uma vida irrepreensível, uma vida santa, em toda a nossa maneira de viver, já dizia o apóstolo Pedro na sua primeira epístola. Em toda a nossa postura, em todo o nosso procedimento, a nossa vida precisa ser condizente com aquilo que nós somos e falamos. Aquilo que somos e falamos, ela vai se revelar ainda mais naquilo que nós fazemos, naquilo que nós agimos, na forma que nós nos posicionamos diante das pessoas. E hoje, principalmente, numa sociedade em que vivemos tão afastada de Deus, tão imoral e tão imunda, nós precisamos nos manter com uma vida santa e irrepreensível através da palavra de Deus. Não é fácil, é verdade, jovem, não é fácil, mas não é impossível, porque temos o Senhor conosco. Eu e o Senhor, você e o Senhor, sempre seremos a maioria. Entenda isso. Quando estamos com o Senhor, realmente estamos no lado correto. O tópico 3, o subtópico 3 da nossa revista diz: Cristo morreu por nada? É uma pergunta. Quando acrescentamos algo à mensagem do Evangelho de Jesus, estamos negando o seu sacrifício por nós. Também quando cremos e acrescentamos a circuncisão ou outras práticas ao verdadeiro Evangelho, estamos mudando a verdade de Deus em mentiras. É isso. O Evangelho de Jesus é puro e simples para as nossas vidas. O Evangelho de Jesus não precisa de outras amarras, não precisa de outros artifícios. O Evangelho de Jesus é suficiente para as nossas vidas, para nos purificar, para nos guardar, para nos dar paz, para nos dar alegria de vivermos num mundo tão turbulento que vivemos hoje, principalmente hoje na nossa nação, uma situação que tem se englobado em todo o nosso país, a preocupação na mente das pessoas. Quando estamos conversando com as pessoas começam a se preocupar com a economia, se preocupam com as suas finanças, começam a se preocupar com o que vai acontecer amanhã. E eu quero dizer para você, jovem, e você vai replicar essa palavra para outras pessoas: a nossa vida não está baseada no amanhã, porque o amanhã, cada dia traz o seu mal. O dia de amanhã não nos pertence. O Senhor cuidará das nossas vidas sempre.
a preocupação, a tribulação não poderão ter força nas nossas vidas como servo de Deus. A preocupação com o mundo externo, talvez em algum momento possa trazer uma pequena preocupação na nossa mente, mas uma coisa que deve estar patente na nossa vida é que nós não vivemos em crise, nós vivemos em Cristo Jesus. O mundo lá fora pode estar de cabeça para baixo, mas eu e você estaremos sempre confiantes em Deus através desse evangelho maravilhoso de Jesus, que nos dá segurança de vivermos em meio às turbulências, às intempéries da vida, nós continuaremos numa vida sempre feliz. Olha, parece até um contraditório, parece até um paradoxo eu dizer isso para você. Viver feliz na guerra, na dificuldade, no problema, na escassez, mas é isso mesmo. Era isso que vivia o apóstolo Paulo e Silas na prisão, açoitados, presos, numa situação difícil, de vergonha e de vexame, uma situação vexatória em suas vidas, mas eles estavam louvando a Deus. Não é o local que nós estamos, é como está a nossa vida diante de Deus. É como está a nossa mente diante de Deus. O local, para eu e você como servo de Deus, não poderá nos moldar aquele local ruim. Mas quando estamos na casa de Deus, na presença de Deus, esse moldar de Deus através das escrituras, dos louvores, da oração, moldará a nossa vida. E eu e você precisamos entender isso. Precisamos nos manter com uma vida íntegra, santa diante de Deus, em qualquer circunstância da nossa vida, onde quer que estejamos. Como Paulo e Pedro esteve diante de gentios e judeus, Pedro tentou ali constranger e foi também constrangido com aquela situação. Nós precisamos manter a nossa postura diante de Deus em qualquer situação que estivermos englobados. A conclusão da nossa revista de hoje vai nos dizer: nenhum de nós pode negar um preceito bíblico por força da pressão de um grupo. Nossa vocação inclui defender a fé que um dia nos foi dada e nos manter nela em todo o tempo, não somente crendo, mas praticando a doutrina correta de que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé e jamais pelas nossas próprias obras, para que o sacrifício de Jesus não se torne em vão. Ou seja, o cerne aqui dessa mensagem de hoje para você é que eu e você, jovem, precisamos nos manter constantes, irremovíveis daquilo que nós aprendemos com o poder do Evangelho de Jesus em nós. O Evangelho de Jesus será suficiente. O Evangelho da graça, o Evangelho que justifica a nossa vida diante de Deus, o Evangelho que vai trazer salvação às nossas vidas e à vida de todas as pessoas que querem alcançar essa salvação bendita em Jesus, é através da nossa fé depositada em Jesus e certamente a nossa vida será mudada dia após dia. Será transformada dia após dia enquanto estivermos nessa terra. Que o Senhor continue te abençoando ricamente e até a nossa próxima pré-aula. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.
O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.